Tarefa do módulo 2 do curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, turma 29, ano de 2025. Esse trabalho foi realizado pelos seguintes participantes: Débora Chambrick Lingular, Nayara Costa Silva e Simone Lopes Teixeira de Oliveira. Temos aqui uma tela de fundo azul, com alguns desenhos coloridos de fundo, com o seguinte escrito: a linguagem, os processos psicológicos superiores e a construção dos conhecimentos científicos, segundo Vygotsky. Tela colorida, fundo branco, com algumas inscrições sobre conceitos importantes, organizados pela aluna Simone. Essa tela, ela diz respeito ao papel central da teoria do Levi-Vygotsky na formação dos processos psicológicos superiores e construção de conhecimentos científicos. Então, ele destaca o papel da linguagem como central para que haja esse desenvolvimento. Então, para ele, os processos psicológicos superiores, como o pensamento abstrato, memória voluntária e atenção dirigida a raciocínio lógico, eles não ocorrem de uma forma natural e simplesmente gradual ao longo da vida da pessoa, sem que haja uma mediação cultural e social, né? E essa mediação social e cultural acontecerá somente por base e mediação da linguagem, e não estamos falando aqui da linguagem oral simplesmente, mas de uma linguagem num conceito mais ampliado. Vemos isso, sim, através dos nossos próprios trabalhos, né, como profissionais da educação. Então, as crianças bem pequenas, é um exemplo, muitas vezes elas têm conceitos basais sobre algumas coisas aprendidas pela linguagem, e elas vão ampliando isso à medida que culturalmente vão tendo acesso a contextos outros que refinam a sua forma de pensar. Então, por exemplo, ela vê um animalzinho, um cachorro, e ela aprende a falar que é o uau-uau, né? Então, ela identifica aquele animalzinho como uau-uau. Quando ela se depara pela primeira vez com uma vaca, por exemplo, ela faz a relação de que aquilo é um bicho e ela pode chamá-lo de au-au também, ainda que não seja o mesmo animal. Ela faz uma relação que Vygotsky chama de generalização. E isso é sim um caminho de desenvolvimento de pensamento mediado pela linguagem. Vygotsky também traz a questão da mediação simbólica, né? A linguagem sendo entendida como um instrumento psicológico de relação entre sujeito e mundo. Esse próprio exemplo mostra um pouco dessa relação. Um outro conceito importante que ele traz, ainda sobre esse aspecto, é sobre a que seria isso? É a fala externa, a fala inicialmente é social, fala externa, para depois se tornar uma fala egocêntrica. Então, é quando a criança, por exemplo, começa a brincar e falar em alta voz, por exemplo, o que ela está elaborando, né? Então, como se ela falasse externamente aquilo que ela está elaborando, para depois ter uma fala em forma de pensamento para ela mesma, né? E pode ou não interiorizar e exteriorizar isso, esse pensamento em forma de linguagem. Não esquecendo que acontece interiorização também com pessoas que não têm fala oral, né? Ela pode manifestar isso por gestos, a gente vê isso nos nossos trabalhos com as crianças bem pequenas e com maiores também, enfim. Um outro ponto que a Simone destaca nessa tela é a questão do ZDP, entendido como Zona de Desenvolvimento Proximal. O que seria isso? Quando a gente olha para a potência que a criança tem de aprendizado e aquilo que está mais próximo do entendimento dela para avançar em outros conhecimentos. A linguagem, ela se apresenta como essencial para essa interação, pessoas tendo pares mais experientes ou adultos, né, para que evoluam nesses conhecimentos, né? Então,
ter esse par mais experiente, seja uma criança mais velha ou um adulto, permite que a criança realize tarefas que ainda não conseguiria sozinha, né? E ela vai se habilitando para fazer atividades cada vez mais complexas. Olá, meu nome é Nayara. Temos aqui uma tela branca com uma margem roxa e formas coloridas. O primeiro tópico no qual eu irei abordar é a linguagem e a construção dos conhecimentos científicos. Para Vygotsky, a linguagem não é apenas um meio de comunicação, ela é uma ferramenta que serve para moldar a nossa compreensão do mundo. Ela vai estar especialmente ligada quando nós falamos com conhecimento científico. E Vygotsky ele vai nos apresentar dois tipos de conceitos, que é o conceito espontâneo e os conceitos científicos. Os conceitos espontâneos são aqueles que se desenvolvem naturalmente a partir de nossa experiência cotidiana, através do nosso dia a dia. Por exemplo, uma criança, ela aprende o que é um cachorro e ela interage com diferentes cães em seu dia a dia. E esse conceito faz parte de um conhecimento que a criança adquiriu sozinha. Então, é um conceito espontâneo. E aí temos também os conceitos científicos, que em contraste, os conceitos científicos, eles são adquiridos em contextos mais formais, como em uma escola, como na escola. E elas são construídos através da linguagem, de uma linguagem mais formal e mais sistematizada, com definições mais claras. Por exemplo, quando a criança aprende que um cachorro é um mamífero ou que uma planta faz fotossíntese, todos esses termos são termos mais abstratos, mas que a criança tem que internalizar através dela. E ela vai internalizar esse conceito justamente através da linguagem. Então, a linguagem ela vai desempenhar um papel crucial nessa transição dos conceitos espontâneos para o conhecimento, para os científicos. E é através da linguagem que nós vamos conseguir organizar e sistematizar tudo aquilo que nós aprendemos. Então, ela nos permite formar os conceitos abstratos e indo além de uma experiência imediata, indo além daquilo que a gente aprende durante o dia. Por exemplo, na palavra mamífero, agrupa diversos animais com características em comum. Isso seria algo muito difícil de se fazer apenas com uma experiência espontânea. E aí o ensino formal, ele é fortemente mediado pela linguagem. A linguagem é o grande impulsor do desenvolvimento dos conhecimentos científicos. À medida em que a gente vai dominando os conhecimentos mais formais, eles vão se reorganizando e enriquecendo os conhecimentos espontâneos. E assim a criança ela vai entender que o mamífero que o cachorro é um mamífero, que um gato também é um mamífero, que outros animais também podem ser mamíferos. E aí acontece o desenvolvimento metacognitivo, que o domínio da linguagem científica, ela permite à criança refletir sobre o seu próprio pensamento. Essa capacidade da criança ela pensar sobre o que ela entendeu, e a gente chama de desenvolvimento cognitivo. E é através da linguagem que nos dá ferramentas para planejar e monitorar e avaliar o que o nosso aluno aprende. Tela colorida, fundo azul com inscrição mapa conceitual. Temos um quadro branco com dois tipos de sistemas aqui montados em forma de esquema. O superior tem uma bolinha central, escrito linguagens e processos psicológicos superiores, com setas logo abaixo, com 3 inscrições em bolinhas: mediação simbólica, interiorização e zona de desenvolvimento proximal. Essa primeira síntese, o mapa conceitual, diz respeito a todas as questões que envolvem
a linguagem e processos psicológicos superiores já trabalhados nas telas anteriores, mas como uma forma visual de trazer novamente esses mesmos conceitos de uma forma mais sintética. Logo abaixo, um outro esquema com um círculo central que diz linguagens e conceitos científicos, do qual saem duas setas, uma para uma bolinha escrito conceitos espontâneos e a outra conceitos científicos. Como já foi falado nas telas anteriores, dos conceitos científicos, também sai o desenvolvimento metacognitivo, uma ampliação de conceitos mais abstratos, né, que vem mesmo dessa potência de pensamento mediado pela linguagem, entendido como algo mais exponencial. Optamos por colocar essa síntese visual, levando em consideração o entendimento por uma outra via, que não seja simplesmente auditiva. A tela final, também de fundo colorido, com uma base branca ao fundo, traz a seguinte frase: a linguagem para Vygotsky é o fio condutor que transforma funções psicológicas elementares em superiores e possibilita a construção de conhecimentos científicos. Essa foi a frase que pensamos como algo que pode sintetizar os conhecimentos levantados nesse módulo. Entendemos que na nossa prática cotidiana com crianças em escola, é visível que a questão da linguagem, ela socialmente, culturalmente, ajuda na elaboração de pensamentos, né, sejam eles mais basais, como no caso das crianças bem pequenas, tomando contato com as primeiras palavras da sua língua, quanto nas funções psicológicas superiores, né, enquanto as crianças fazem as relações entre os conhecimentos e a ampliação da percepção de novos conceitos, né, até a construção dos próprios conhecimentos científicos. Muito obrigada.